Alô, amigos da FEB TV. O Momento FEB de hoje aborda a questão de início de ano, ou seja, todo ano, quando se inicia, nós planejamos alguma coisa, pensamos, temos expectativas relacionadas com uma nova atividade, com um novo cenário. Então é extremamente natural as lembranças e as relações entre um ano que se inicia e planejamento. Por falarmos em planejamento, esse é um assunto da moda. Em toda parte se fala em planejamento. Mas quando nós olhamos na literatura espírita, nós encontramos que também as questões de planejamento em nível pessoal ou coletivo sempre estão presentes. A começar do nosso planejamento reencarnatório. As obras básicas de Allan Kardec tratam do assunto, mais especificamente duas obras psicográficas de Francisco Cândido Xavier falam da reencarnação assim em termos coletivos, de sociedade. É Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que desenvolve o estudo do planejamento espiritual com relação ao nosso país, vendo, por exemplo, todo o cenário que se desenvolve à luz do Espiritismo, à luz da imortalidade. Do mesmo médium, o livro A Caminho da Luz, ele é, sem dúvida, uma análise do processo civilizatório de nossa humanidade, de nosso mundo, também visto sob a ótica espiritual. E aí nós percebemos que há um planejamento de ordem espiritual para as épocas, para os países, para os vários cenários. Quando nós chegamos no planejamento de ordem individual, é André Luiz quem desenvolve a questão em algumas de suas obras. E é interessante que ele fala do planejamento reencarnatório e dá detalhes sobre essa preparação para uma nova vida, a preparação para a reencarnação. É interessante, pois, lembrarmos que existe uma grande relação entre espiritualidade e a questão de planejamento em nível tanto coletivo como individual. Pois bem, no movimento espírita, nós temos já o segundo plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. O primeiro quinquênio foi entre 2007 e 2012. Agora nós estamos no segundo plano de trabalho, quinquênio 2013 a 2017. Ele é marcante porque foi elaborado de uma forma coletiva pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E ali nós temos 8 diretrizes gerais que devem ser tratadas em nível nacional e várias sugestões de ações para serem adequadas às regiões e aos estados. Então existe um plano de trabalho, um planejamento geral para o movimento espírita brasileiro. Isso é extremamente importante pensarmos nisso. Mas ultimamente nós estamos também trabalhando com a ideia de planejamento estratégico. Antigamente se falava nisso apenas em empresas. Hoje se relaciona a necessidade de um planejamento para o melhor funcionamento das instituições espíritas. A própria Federação Espírita Brasileira, desde o final do ano de 2013, tem feito o seu planejamento estratégico, definindo a sua missão, os seus valores, demonstrando qual é a visão que a sociedade deve ter sobre a Federação Espírita Brasileira. Assim, quando nós falamos em planejamento, nos lembremos também de Paulo de Tarso, quando ele perguntou ao Cristo, logo após a queda do cavalo às portas de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Paulo aprendeu a planejar e a executar na sua vida missionária. E ao final concluiu dizendo, na realidade, houve o tempo que ele disse, prossigo para o alvo, mas no final ele concluiu, agora não sou eu mais quem fala,
é o Cristo que está em mim. Então há essa ideia de um planejamento para melhorarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual.